Então, Tomás, explica-me lá aqui este mapa que tens aqui e aqui o edifício do Convento do Beato, é um bocado a parte histórica disto. Pá, nós estamos aqui no início da Alameda do Beato. Ali ao fundo, ali com aqueles tapumes, está a igreja. Nós estamos aqui, Nós não é? estamos aqui. A ver na para ponta. aqui. Que estás a ver aqui bem ou não? Estamos aqui. Estamos aqui. Portanto, e isto é este canto Isto é a aqui. Alameda. É este prédio cor-de-rosa. Este canto é o prédio cor-de-rosa. Exatamente. E ali no fundo da Alameda vê-se E a igreja. aquela igreja que está Exatamente. tapada, não é? Pá, este sítio tem uma história com mais de 500 anos. Quer dizer, se esquecermos os achados que encontraram, que são para aí de 3.000 anos antes de Cristo, mas esquecendo isso, que encontraram para aí uns 3.000 anos antes de Cristo. Sim, encontraram nas Quem é escavações que vivia aqui há arqueológicas. 3.000 anos? Quem é que era? Pá, Os celtas? não sei, Era os gajos quem? quaisquer, não faço ideia. Okay. Mas encontraram uns túmulos dessa altura. Depois encontraram alguns vestígios romanos. Portanto, deve ter passado por aqui uma via romana qualquer. Okay. Mas pronto, esquecendo essa fase, que foi há muito, muito tempo, a história deste conjunto começa em 1450, mais ou menos, com a construção de uma capelinha ali mais ou menos onde é a igreja agora. Depois, passado 100 anos, isto acontecia tudo muito devagarinho, é tudo, um tipo vai ver a história, é tipo de 100 anos em 100 anos, que é uma coisa para nós impensável, não é? Passado pai 100 anos construiu-se uma igreja, depois no final do século XVI a igreja estava em péssimo estado, e há uma campanha feita pelo Beato António, daí o nome Convento do Beato, para reconstruir a igreja, e portanto coincide mais ou menos com os Filipes em Portugal, a reconstrução da igreja. E depois, passado 100 anos, já no século XVIII, é a construção do convento propriamente dito, portanto o claustro, a escadaria, o refeitório, a biblioteca, aqueles espaços mais extraordinários. Que é o convento. Exato. Claro. E nessa altura... Isto é o claustro, não é? Isto é o claustro. E este corpo que existia aqui ao longo da Alameda... século XVII, este corpo aqui é século XVIII. Século XVIII. 1700 e tal. 1700 e tal. E portanto este corpo e esta figura aqui, este trapézio, eram os dormitórios dos frades, no meio eram as hortas. Bem, isto era extraordinário porque a praia vinha aqui. Era aqui. Ou seja, a praia vinha até ali. A praia filma só para vermos aqui, a água do rio vinha até aqui. Tu aqui estavas a ver o Montijo. O Mar da Palha, o Montijo. Mar da Palha, não, claro. Agora imagina este espaço aqui do convento, com as hortas, tudo aberto para o Mar da Palha a ver o Montijo. Tinhas aqui as hortas todas dos frades, dos frades, não é? Onde eles cultivavam, faziam a sua agricultura com vista direta para cima do rio. Isso é uma coisa deslumbrante, não é? Exatamente. Pronto. Isto até a final do século XIX. Isto é até a final do século XVIII. Portanto, os aterros começam no final do século XVIII? Os aterros começam mais à frente, no século XIX. No século XIX. Mas, no final do século XVIII, isto é transformado num hospital. Depois do terremoto, há uma série de hospitais que desaparecem e este torna-se um hospital importante em Lisboa. Era o Hospital Real. Aquelas construções que se vêem ali ao fundo, para lá desta ponte metálica, onde está ali umas coisas pintadas de cor de laranja, eram esta zona das enfermarias que se vê aqui neste desenho, eram estas enfermarias aqui. E portanto, chegas ao final do século XIX e era este esquema. Portanto, tinhas as celas dos frades e tinhas a área hospitalar daquele lado. Em 1834 acontece a extinção das ordens religiosas e o património todo da... 1834, a seguir às revoluções liberais. Claro. E o património todo das ordens religiosas passa para o Estado, depois é vendido em asta pública. E nessa altura, isto é tudo comprado por um senhor chamado João de Brito, que era um industrial que já tinha umas indústrias de transformação de cereais, e que é o tipo que faz a marca, a fábrica nacional, que ainda existe hoje. E portanto, quando ele compra isto, começa devagarinho a transformar isto numa indústria. Portanto, começa a fazer demolições várias e a construir vários edifícios para essa indústria grande. Para processar cereais. Para processar cereais. E portanto, aqui na Alameda, este edifício cor-de-rosa já é dessa transformação. Imagina-se que este fosse a casa do diretor da fábrica, uma coisa assim, porque isto é claramente uma casa, é um edifício residencial. O outro a seguir, que tem aqueles
aqueles frisos cinzentos, Aham. já era um edifício de processamento de cereais. Aquele grande, que está todo pintado de encarnado, aquele maior, Aham. fazia parte da fábrica também. E depois lá no interior do pátio há mais uns com essa atividade. E dentro da igreja fazem as maiores selvagerias, porque começam por construir um sistema de fornos, onde era a capela-mor, o altar-mor. É um sistema de fornos em tijolo. Partiram aquilo tudo. Depois no século XX ainda constroem mais 2 lajes em betão armado no meio da igreja. Portanto, isto está cheio de... Já há espaços para trabalhar. Sim, mas não havia qualquer... Dentro da igreja. Dentro da igreja. Claro. Muito mais tarde, já no século XX, em meados do século XX, a Cerealis resolve construir esta fábrica do lado de cada rua, que é projeto do Pardal Monteiro, Ok. um ótimo arquiteto, um arquiteto muito importante do século XX em Portugal. E quando nós começámos a trabalhar neste projeto, em 2008, a primeira coisa que nos pediram, que a Cerealis, que então era a proprietária deste conjunto todo, a primeira coisa que nos pediu foi para olhar para a fábrica e ver a hipótese de demolir uma parte da fábrica para fazer um uso diferente. Nós não sabíamos bem que uso. Ainda estudámos uma hipótese de demolir aqueles armazéns que estão ali mais degradados, mas havia um processo de classificação em curso por parte da DGPC e a DGPC opôs-se a qualquer demolição e depois acabou por ser classificado e desistiu-se de intervir. O que em certa medida eu acho que foi pena, porque isto, embora a fábrica tenha partes que são interessantes do ponto de vista arquitetónico, faz barulho, cria uma barreira fortíssima para este lado. Mas isto está ativo, está ativo. Está ativo, mas não está super bem aproveitado. Os gajos a certa altura instalaram ali uma unidade de empacotamento de farinha, daqueles pacotes de 1 quilo, mas ocupa aí, não sei, 20% do espaço. Portanto, há imenso espaço ali que está livre. E se tu pensares, não sei se conheces o Sesc Pompeia em São Paulo, que é uma espécie de um centro comunitário espetacular. Se tu pensares em programas assim vulgares, mais comunitários, este edifício tem condições incríveis para fazer uma coisa dessas. Tem Então, pés direitos altíssimos. Isto é dos mesmos donos do convento? Entretanto venderam, portanto isto hoje em dia... Mas venderam às partes ou venderam tudo? Aquilo manteve-se na Cerealis, que entretanto que tem a fábrica, tem a farinha nacional, tem as massas milanesa, tem essas coisas, que entretanto foi vendida àqueles gajos da BA Vidros, que têm aquela indústria de vidros fortíssima. E o lado de cá foi tudo vendido a um investidor francês que depois desenvolveu o projeto. Foi com quem nós trabalhámos mais. Já não tem nada, continua a ser da Cerealis. Continua a ser da Cerealis, continua a trabalhar, mas está um bocado subaproveitado. Claro. Eu acho que isto a longo prazo merecia também ter uma intervenção com Então uma dimensão criteriosa. Falar com eles. Já falaram. Já falámos e temos que voltar a falar. É que voltar a falar, Sim. claro. Acho que era espetacular. Pois, é um trabalho grande e é da cidade também, não é? Portanto, tem as duas coisas. Pronto, então agora se calhar vamos até lá dentro, não é? Tens eu acho mais que sim, coisas acho para que aqui dizer de fora, em relação... Aqui de fora é isto. Então, se calhar, já que estamos aqui fora, fala um bocadinho do que é que vocês intervencionaram, o que é que daqui de fora, por exemplo, esta casa que tu dizes que era a casa do responsável da fábrica, foram vocês que vocês intervencionaram isto tudo? Nós intervencionámos os edifícios todos e o objetivo era essencialmente aproveitá-los todos para uso residencial. À exceção do claustro da biblioteca, que sempre se teve a intenção de manter como espaço de eventos. E a igreja teve sempre um bocadinho no limbo, não havia um programa bem definido e agora recentemente houve a decisão de utilizar a igreja para eventos. Portanto vai ser uma extensão do claustro. Porque ela está colada ao claustro, não é? Está colada ao claustro. Claro. Sim. E tem uma ligação interior. Então isto tudo, as celas de hoje em dia, tudo voltaram a ser celas? Não, porque já não havia celas, ou seja, este havia. edifício já tinha uma compartimentação que não era conventual, não é? Sim. O outro edifício a seguir foi construído para a indústria, portanto foi transformar um edifício de indústria em residencial. Aquele grande, também o encarnado, também foi transformar um edifício de indústria em residencial. Portanto, o que é interessante neste tipo de trabalhos é que tu não estás a intervir num edifício que teve apenas uma vida antes. Tu estás a intervir num conjunto que teve várias vidas, não é? E, portanto, não há aquela ideia de, isto é, do ponto de vista do património, eu tenho que manter isto tudo absolutamente intacto, porque isto
é de uma determinada época. Claro, e não, há isto foi que- milhões de coisas, foi não, muitas isto foi coisas. tanta coisa diferente. Não. E teve tanta intervenção Então, em e cima como é da que tu, intervenção. quando estavas a desenhar estes edifícios com o propósito de serem edifícios residenciais, o que é que tu sentes que foste, como é que tu respeitaste o passado? Eu não gosto da palavra respeitaste, como é que tu introduziste o passado nestas residências? Pá, E como é que achas que as pessoas incorporam isso depois na vivência que têm dentro das suas casas? Eu acho que nós tentámos ter uma atitude relativamente livre relativamente ao património, e por livre significa não ter medo de fazer pastiches em algumas situações e não ter medo de fazer, de introduzir elementos contemporâneos e contrastantes noutras situações. Pá, e tentar que a escolha entre um caminho e o outro fosse sempre visto na lógica do todo. Ou seja, o que tu queres no fim é que as pessoas percebam que estão num edifício que tem uma determinada história, que teve determinadas épocas, que tem o conforto dos dias de hoje, mas que tudo funciona em harmonia. E, portanto, isto é mesmo do ponto de vista da profissão, é uma forma um bocadinho diferente do que se fazia quando eu, por exemplo, quando eu estudei, que já foi há 30 e tal anos, não é? Que era como? Pá, a doutrina era muito dizer, ok, eu estou a intervir num edifício, mas eu sou moderno e, portanto, tenho que assumir claramente que aquilo que estou a fazer é dos dias de hoje e não se confunde com aquilo que era antigo. Claro. Pá, e isto é uma forma um bocadinho diferente. Não estou a dizer que fomos nós quem inventámos, longe disso. Claro. Mas acho que hoje em dia há esta visão do património um bocadinho diferente do que se tinha há 30 ou Uma 40 coisa anos que pode atrás. dar conforto também às pessoas. Dá conforto às pessoas. A minha casa é uma casa super antiga e eu vou buscar imenso conforto daquilo de ter uma data de anos, não é? Exato. Claro, e ter uma história. Ontem fiz uma visita com uma turma de universidade e com um professor aqui e com um professor, com o Flávio Lopes, e ele lá às tantas contou uma história de uma conversa que tinha tido aí com um arquiteto da praça, um arquiteto bastante reconhecido, em que ele dizia: "Oh, arquiteto, mas você está aqui está a replicar uma situação antiga para depois isto vai se confundir com aquilo que já cá estava antes." E o arquiteto teria dito qualquer coisa assim: "Epá, estou a fazer como ao dentista." "Como ao dentista?" "Sim, eu vou ao dentista e tive que fazer aqui um implante." Pá, ele estudou a minha boca toda e fez-me um dente que é uma cópia exata dos outros dentes. E que é contemporâneo e que funciona. Se eu fosse arquiteto, se o meu dentista fosse arquiteto, era tramado. Eu abria a boca, toda a gente ia ver que eu tinha um dente diferente dos outros.